As famosas cruzadas foram várias guerras elaboradas pela Igreja Católica, com seu início no ano de 1096 a 1272, com o único objetivo: reconquistar a Terra Santa de Jerusalém. Entre o ano de 1096 a 1272, foram realizadas 9 cruzadas oficiais e 2 extraoficiais. Essas cruzadas foram guerras extremamente violentas e causaram a morte de milhares de pessoas. E se for considerar o seu objetivo, foi um verdadeiro fracasso. Se baseando nisso, no vídeo de hoje, vamos fazer um resumo das 9 cruzadas junto com seu objetivo e as consequências dessa guerra que durou aproximadamente 200 anos. As cruzadas, também conhecidas como Guerra Santa, ganharam esse nome pelo fato dos cruzados sempre utilizar uma cruz estampada nas suas vestimentas na hora da batalha. A cruz sempre foi o símbolo do cristianismo. A Igreja Católica sempre falou que o principal objetivo da Guerra Santa era reconquistar Jerusalém, mas com o tempo foi ganhando outras motivações, como conquistar novos territórios em busca de riqueza e rotas comerciais. Para podermos compreender as circunstâncias em que deu início às cruzadas, é preciso compreender a importância de Jerusalém para o cristianismo. O local onde Jesus foi sepultado, o Santo Sepulcro, está em Jerusalém. Da mesma forma, Jerusalém também é um local sagrado para os muçulmanos, porque lá foi o local onde o profeta Maomé ascendeu ao céu. Por isso essa disputa entre judeus e muçulmanos, que já dura há vários séculos. A Cidade Santa estava sob o controle árabe desde 638. Os cristãos só conseguiram visitá-la a partir do ano 1071, com a conquista da cidade pelos turcos seljúcidas. Mas a peregrinação cristã no local era bem limitada. E por causa disso, o Papa Urbano II fez uma convocação em massa de fiéis para participarem dessa missão de recuperar Jerusalém. Com isso, os cruzados, nome dado aos que participaram da Guerra Santa, teriam todos os seus pecados perdoados. Mas como já foi relatado, a Guerra Santa teve várias motivações, além da reconquista de Jerusalém. A motivação religiosa era a passada para todos, mas era evidente que o Papa também queria conquistas comerciais e territoriais. Reconquistar Jerusalém. Os cristãos estavam determinados a recuperar o controle da Cidade Santa a todo custo, que há séculos estava sob o domínio dos muçulmanos. E essa motivação era o que unia os cristãos da Igreja Católica quanto os da Igreja Ortodoxa. Impedir o avanço do islamismo e proteger o Império Bizantino. No início do século XI, os muçulmanos deram início à expansão e à conquista de outros territórios. Eles já tinham conquistado a Península Ibérica e já estavam avançando sobre o Império Bizantino, que estava sob o domínio da Igreja Ortodoxa. Reaproximação entre Igreja Católica e Igreja Ortodoxa. No ano de 1054, houve um rompimento da Igreja Católica com a Igreja Ortodoxa, que ficou conhecido como Grande Cisma. Mas como o islamismo estava se tornando uma grande ameaça, a Igreja Católica buscou aproximação, com a intenção de se fortalecer. Conquista de territórios e novas rotas comerciais. Com o grande crescimento da população na Europa, vários nobres começaram a participar das cruzadas com a intenção de conquistar novas terras no Oriente. Também havia a expectativa de tomar de volta as rotas comerciais pelo Mediterrâneo, que com a queda do Império Romano estavam interrompidas.
A Península Ibérica, que é a região de Portugal e Espanha, já estava sob o controle dos muçulmanos. E os cristãos, primeiramente, queriam recuperar esse território. Resumindo as cruzadas. No período de 2 séculos, aconteceu 9 cruzadas e 2 extraoficiais. Então vamos conferir o resumo de cada uma delas? Cruzada dos Mendigos, 1096, extraoficial. Considerado um movimento popular, essa cruzada foi organizada pelo monge Pedro, ou eremita, que reuniu muitas pessoas, entre mulheres, crianças e mendigos. Mas eles não tinham recursos para financiar essa cruzada, então começaram a roubar os infiéis. Nesse tempo mataram vários judeus, e com isso provocando uma grande revolta. Chegando em Constantinopla, capital do Império Bizantino, os cruzados já estavam bem exaustos. Então foram acolhidos pelo imperador, mas rapidamente foram expulsos, porque começaram a saquear toda a cidade. Primeira Cruzada, entre o ano de 1096 a 1099. Conhecida pelo nome de Cruzada dos Cavaleiros, essa foi a primeira cruzada oficialmente convocada pelo Papa. E também a única bem-sucedida. Esse conflito matou milhares de pessoas, principalmente os turcos em Jerusalém. Mas também muitos cruzados perderam a vida ao longo do percurso, devido à sede, fome e doenças que estavam se espalhando rapidamente. Segunda Cruzada, entre o ano de 1147 a 1149. Nesta cruzada, eles tinham o objetivo de atacar Damasco, mas não resistiram e foram aniquilados pelos turcos. Essa cruzada foi um fracasso, tirando o fato que conseguiram reconquistar Lisboa. Terceira Cruzada, entre o ano de 1189 a 1192. Foi liderada pelo rei Frederico I da Alemanha, rei Filipe II da França e rei Ricardo da Inglaterra, e por isso ficou conhecida como Cruzada dos Reis. No ano de 1189, os árabes tinham retomado o controle de Jerusalém, mas os cristãos conseguiram fazer um acordo com o sultão árabe Saladino para abrir os portões de Jerusalém para a peregrinação cristã. Quarta Cruzada, do ano 1202 a 1204. A essa altura, o dinheiro para financiar as cruzadas estava esgotado. E com isso, o Duque de Veneza decidiu financiar os cruzados em troca deles ou ajudarem a reconquistar a cidade de Zara. Porém, indo para Jerusalém, os cruzados passaram por Constantinopla e começaram a saquear toda a cidade. Eles roubaram tanto dinheiro e objetos valiosos que acabaram desistindo de ir para Jerusalém e retornaram para a Europa. Isso causou uma repercussão muito negativa, porque os bizantinos ortodoxos eram aliados da Igreja Católica, mas depois do que aconteceu, a Igreja Ortodoxa rompeu de vez com a Igreja Católica. Cruzada das Crianças, extraoficial, ocorreu no ano de 1212. Essa cruzada só aconteceu por causa da Quarta Cruzada. O saque e a destruição de Constantinopla não estava nos planos dos bizantinos, e eles passaram a acreditar que somente aqueles de coração puro poderiam reconquistar a Terra Santa. Então eles enviaram cerca de 50.000 crianças em navios direto para Jerusalém. A maioria dessas crianças morreram de fome, frio e doenças, ou foram vendidas como escravas. Na verdade, não se sabe o que realmente aconteceu nessa cruzada, o que é realidade ou fantasia. Quinta Cruzada, entre o ano de 1217 a 1221. Nessa cruzada, eles decidiram primeiramente conquistar o Egito, para só depois irem para Jerusalém. O sultão do Egito,
chegou até oferecer Jerusalém para evitar a guerra, mas os cruzados não aceitaram a oferta. Mas enquanto aguardavam reforços para dar continuidade à batalha no Egito, os cruzados foram aniquilados e tiveram que voltar para a Europa. Sexta Cruzada, entre o ano de 1228 a 1229. Essa cruzada foi a única pacífica. O imperador Frederico II da Alemanha, que estava na liderança, conseguiu fazer um acordo de posse de Belém, Nazaré e Jerusalém por 10 anos. Sétima Cruzada, entre o ano 1248 a 1254. Nessa cruzada, os cristãos tentam novamente invadir o Egito. Os egípcios novamente oferecem Jerusalém para evitar a guerra, e de novo eles não aceitam. Os cruzados foram completamente derrotados pelos egípcios, e ainda tiveram o rei da França, Luís IX, capturado. Para resgatá-lo, tiveram que pagar um valor extremamente alto para os egípcios. Oitava Cruzada ocorreu no ano de 1270. Nessa cruzada, o rei Luís IX, cansado das derrotas no Egito, decide voltar ao país africano, mas dessa vez com o objetivo de tentar converter o sultão egípcio ao cristianismo. Mas logo na sua chegada, Luís IX contraiu uma grave doença e morreu. Nona Cruzada ocorreu no ano de 1271 a 1272. A nona cruzada foi a última e foi liderada pelo príncipe inglês Eduardo I. Mas assim que chegou em Jerusalém, ficou sabendo que o seu pai tinha morrido e teve que retornar às pressas para a Inglaterra. Agora vamos falar um pouco das consequências causadas pelas cruzadas. Com a duração de 200 anos, as guerras não alcançaram seu objetivo de reconquistar Jerusalém, mas causaram várias consequências sociais, econômicas, religiosas e políticas, que foram a abertura do comércio com o Mediterrâneo. Devido à expansão dos muçulmanos, o comércio na região havia sido paralisado, e também o rompimento definitivo entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, por causa do saque de Constantinopla na Quarta Cruzada. Também o enfraquecimento da nobreza europeia. Vários nobres perderam servos e terras durante esses anos de cruzada. Acirramento dos conflitos entre cristãos e muçulmanos. Os conflitos durante as cruzadas aumentaram o ódio entre essas religiões. E finalmente, com a intensificação da crise do feudalismo, com a nobreza enfraquecida e o fortalecimento da burguesia, o feudalismo tinha chegado ao fim. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo falamos um pouco sobre as cruzadas e fizemos um resumo delas juntamente com suas consequências. Aproveite e nos conte nos comentários abaixo se você já conhecia a história das cruzadas. E se souber de algo que não foi falado no vídeo, comente com a gente. E se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe e não deixe de se inscrever no nosso canal.